noite, meus irmãos. Deus é bom. É bom estar aqui mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro. Segundo Samuel, capítulo 23, as últimas palavras de Davi. Acompanhe com seus olhos. São estas as últimas palavras de Davi. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 1. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, como sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. O salmista diz no versículo 4: haverá aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens. O salmista sabia que ele era insuficiente. Olha o que ele está dizendo: haverá um justo, aquele que dominará. O que o Davi está dizendo aqui é profetizando a respeito de Jesus, é profetizando a respeito do rebento de Jessé. Ele está declarando: eu sou insuficiente, mas haverá aquele que vem, ele é como a luz da manhã, é como a luz da manhã sem nuvem, ele brilha sobre nós, ele é a nossa fonte de justiça, é o Senhor Jesus, é nele que nos regozijamos, é nele que nos alegramos. Regozijai-vos no Senhor, ó justos, aleluia. Vamos nos alegrar na presença dele. Regozijai-vos nele, justos. Cantemos. Regozijai-vos no Senhor, justos. Cantai, dançai, salmodiai com júbilo. Com alegria celebrai a Cristo. Jesus, Messias, Rei dos Reis, eterno Deus, Criador de toda a terra. Adorai, pois nos deu vida abundante, vida santa em amor, plenitude de louvor. Cantaremos o seu grande nome em toda a terra. Regozijai-vos no Senhor, justos. Cantai, dançai, salmodiai com júbilo. Com alegria celebrai a Cristo, Jesus, Messias, Rei dos Reis, eterno Deus, Criador de toda a terra. Adorai,
pois nos deu vida abundante, vida santa em amor, plenitude de louvor. Proclamemos o seu grande nome em toda a terra. As palmas. Adorai, pois nos deu vida abundante, vida santa em amor, plenitude de louvor. Proclamemos o seu grande nome em toda a terra. Diga: regozijai-vos no Senhor, justos. Cantai, dançai, salmodiai com júbilo. Regozijai-vos no Senhor, justos. Cantai, dançai, salmodiai com júbilo. Regozijai-vos no Senhor, justos. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Dê um aplauso a Ele. Ele é digno de toda a nossa alegria. Exultemos diante dEle. Aleluia. Nome dos nomes é o nome do Senhor. Nome sobre todo nome. Nos rendemos a Ti, Senhor. Reconhecemos a Tua majestade, Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o poder imaculado. Santo é o seu nome. Diga: seu nome é. Cante. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz. As palmas assim, ó. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. E a Ele todo louvor, todo louvor, todo louvor. Honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor a Ele, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome. Todo louvor, diga. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Diga: todo louvor, todo louvor. Todo louvor a Ti, Senhor. Todo louvor seja a Ti, Senhor. Oh, bendito Deus.
bendito Deus, todo louvor a Ti, Senhor, toda honra e glória seja o Teu nome. Messias esperado, raiz de Davi, amado das nossas almas. É o Senhor quem nos tira do deserto, é o Senhor quem nos tira da Babilônia, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos salva. Obrigado, Deus. Vamos declarar novo caminho para andar, novo sonho para sonhar, porque o deserto não é o nosso lugar, o Egito não é o nosso lugar. Deus tem morada preparada para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Diga novo caminho. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele deu. Nova vida Ele prometeu. Todo aquele que nele passa a ficar. Que sou da onde eu vou dançar na guarda. E Ele prometeu. Quando eu sou da onde eu vou dançar na guarda. E Ele prometeu. Eu vou dançar. Aleluia. Os músicos. Nova vida Ele prometeu. Para a nossa frente se abrirá. E eu sou da onde eu vou dançar naquela terra. E Ele prometeu. Eu vou. Eu sou da onde eu vou dançar naquela terra. E Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Os músicos louvam ao Senhor. Dance, 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 na presença de Deus. Dance, dance, dance. Uma criatura velho. Eu vou dançar na terra que Ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. A chuva serôdia, a chuva temporária do derramar do Espírito de Deus. Aleluia. Oh, como é bom dançar na chuva. Como é bom dançar, Senhor. Como é bom saber que o Teu Espírito é derramado sobre nós, sobre toda a carne, como chuva. Ó Deus, pois Deus do Rei, Tu és o Senhor de toda a terra, das nossas vidas. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Cristo Jesus, Tu és o Rei da terra, Deus desse povo, é o Senhor. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Tu és o Rei dessa terra, cante mais uma vez. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, para os perdidos, és a paz dos cansados. Ele é o nosso renovo. Tu és. Ele é, ninguém é como Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Nele só espero. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Diga Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Última vez, tu és Deus dessa terra, tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz do coração. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. aguarda grandes coisas dele. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Porque não há outro como ele. Diga isso. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é como ele. Ele tem grandes coisas preparadas para aqueles que o amam. Ele tem grandes coisas. Ele é um Deus de sinais, maravilhas e prodígios. Dele aguardamos grandes coisas. Derramar abundante do seu Espírito. Ele se manifesta diante daqueles que o temem. Ele está acima de todos. Ele está acima de tudo. Oh Deus Santo, nós nos rendemos diante de Ti. Nos inclinamos diante de Ti, Senhor. Seja engrandecido o Teu nome, Deus. Acima de todo, Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará, prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo
em adoração. Nos inclinamos a ti, toma teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, acima de tudo, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, anjos e mares declaram quem tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos inclinamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus,
Deus Santo, que pela sua santidade poderíamos ser consumidos imediatamente. O Deus de toda santidade, o Deus de toda pureza. Obrigado, Santo Deus, porque nós somos fulminados pela tua presença santa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia e pela tua graça derramada no Calvário, pelas gotas de amor do sangue do Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Santo Deus. Deus é Emanuel. Está entre nós. Está aqui entre nós. Ele está entre nós, está na sua casa, está no seu lar, está aqui conosco. Antes de você abrir a sua Bíblia, vire para o seu irmão e diga assim: está entre nós. Ele habita entre nós. E abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor. Versículo 67. Lucas 1. O cântico do sacerdote Zacarias. Um 67, diz a palavra de Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para a misericórdia com os nossos pais, ele se sua santa aliança, e o que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante todos os nossos dias. O menino será chamado profeta do Altíssimo, porque dais o Senhor, dando-lhe os caminhos para o seu povo conhecimento da salvação, no rio dos graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das luas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se forcia em espírito, e viveu nos desertos, até a dia em que havia de a Israel. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo exemplo tão poderoso, tão precioso deste homem que viveu em santidade diante de Ti. Senhor, nos ajuda a copiar os modelos de firmeza e de fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, nessa ação de tanta ação espiritual, moral, no meio de tanta frouxidão, Senhor. Nos ensina a sermos como João Batista, firmes, radicalmente perseverantes na Tua vontade, na Tua palavra, no Teu Espírito, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. O evangelista Lucas faz absoluta questão de relatar a esse homem, que provavelmente seja um homem da mais alta estirpe grega, ao ponto de chamá-lo de excelentíssimo Teófilo. O relato de Lucas, o evangelho de Lucas, foi escrito e deixado a provavelmente essa pessoa, Teófilo. Alguns dizem ser um título de um homem, mas provavelmente seja especificamente um homem chamado de excelentíssimo Teófilo. E
Lucas faz questão de relatar a respeito dos pais de João Batista e da carreira de João Batista e do espírito com que foi conduzido e direcionado João Batista. Ele é um exemplo para a igreja, um exemplo para nós. Então, estamos avaliando, verificando e tomando como exemplo esse homem que foi um homem grande diante de Deus, mas aos olhos humanos não tinha nenhum atrativo. Não era preocupado com cargos, não estava preocupado com títulos, não estava preocupado com o lugar aonde pregaria, aonde levaria a mensagem, ao ponto de pregar nos desertos. A gente pode considerar esse deserto que João está aqui relatado no capítulo 1, versículo 80. João pregou nos desertos porque eram os locais mais afastados de onde estava a autoestirpe, digamos, o clero, os mais ricos, os mais nobres no meio do povo de Deus, no meio dos judeus que era em Jerusalém. Por que João não pregava em Jerusalém? Por que João não ficava nas imediações do templo? Muitos dos homens, muitos dos pregadores, muitos dos mestres da lei faziam, pregavam próximos ao templo, nos pátios do templo. Jesus, como mestre, como um judeu e mestre da lei, fazia isso. Mas por que João não fazia? Hoje em dia há uma distância, né? Entre esse homem, um profeta, chamado de último profeta. Hoje tem profeta para todo lado. Hoje tem profeta para todos os cantos, todos se auto-intitulam profeta, todos se auto-intitulam pastores, bispos, apóstolos. Apóstolos. Meus irmãos, nós estamos debaixo da doutrina dos apóstolos. Não há apóstolos. Os apóstolos são aqueles que viveram com Cristo. Então, não tem a menor preocupação com essas nomenclaturas, com esses títulos, com essas localizações. O templo estava corrompido. O sinédrio estava corrompido. Os homens do templo foram homens. Eles eram a condenação por morte de cruz. Foram os poderosos do templo. Já estavam envolvidos em politicagem. O mundo controlava a igreja. Eram os governantes do mundo que ditavam dentro da igreja. É interessante que nos períodos de história da igreja, dentro da história da igreja, períodos ali mais próximos séculos 17, 18, por volta desses séculos 17, 18, os reis entravam nas igrejas, entravam no templo, estavam-se nos últimos, e muitos deles não tinham coragem de levantar a cabeça. Os reis, os poderosos. Hoje, o que os homens que estão desejando fama, desejando ser celebridades do meio gospel não tem nada a ver mais com o evangelho. É uma modernização, uma inovação, não tem mais nada a ver. E os homens que estão preocupados com isso, sabe o que eles fazem? Eles chamam esses homens de autoridade civil, autoridade pública. Eles chamam esses homens para o púlpito. Eles estavam nos últimos bancos e não tinham coragem de levantar a cabeça. Isso é diferença bem grande, né? E nos tempos de João, as coisas estavam assim. Por isso João ficava em lugares onde não tinham muitos ricos, muito pelo contrário, pessoas bem simples. Era como se no Rio de Janeiro fosse comparado à Baixada. Eu gostaria que você verificasse algo comigo, por favor. Volte um pouquinho. No capítulo 1, queria ler contigo no versículo 13. No anúncio do anjo sobre João Batista, nós estamos tratando desse assunto porque nós estamos às vésperas de celebrar o nascimento de Jesus, às vésperas de comemorar esse nascimento, e nós estamos verificando aquilo que está inserido no texto sobre o nascimento de Jesus, no 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, que a tua oração foi ouvida. E a tua mulher te dará à luz filho, a quem dás o nome de João. João significa Deus teve misericórdia. E Yohanan é o termo hebraico para João. Significa Deus teve misericórdia. Não tinha ninguém na família de Zacarias com esse nome. Não tinha ninguém na família de Isabel com esse nome. Porque esse nome foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Levante sua cabeça só por um momento. Você sabia que João foi profetizado? João foi profetizado. Os profetas falavam sobre João. Hoje há pessoas que
se auto-intitulam profetas, se chamam e se meiam profetas. E é interessante como ouvem a voz de Deus. Há profetas hoje nas mídias sociais que ouvem a Deus a cada 5 segundos. E é interessante como Zacarias, né, chamou Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Em Cristo nós somos filhos de Abraão, herdeiros de Abraão. Em Cristo Jesus. E Abraão ouviu a voz de Deus por aproximadamente 5 vezes. Hoje, os profetas auto-intitulados, autoproclamados, ouvem a voz de Deus de 5 em 5 segundos. E eles dizem o que você está passando, eles dizem isso de uma forma muito vaga. Assim, lançam palavras que todas as pessoas estão enfrentando. Lançam palavras como se fossem específicas, mas você sabe que quase que todos estão passando por aqueles problemas. São falsos profetas. Há muitos falsos profetas nos dias de hoje. Eu fico muito preocupado quando você visita alguma igreja. Eu fico muito preocupado porque hoje as pessoas não têm firmeza, não têm uma família de fé, elas circulam e, às vezes, num final de semana, uma pessoa consegue andar por 5 igrejas diferentes. E algumas dizem, não, Deus está em todas. Meu irmão, eu não sei muito bem disso, não. Eu não sei, não. Eu não conheço os líderes. Eu não conheço os mensageiros daquela casa. E as pessoas hoje não têm mais firmeza alguma. Não tem mais uma casa de oração. Não tem mais uma parada. São insaciáveis. Borboleteando como beija-flores. Atrás de açúcares para os seus ouvidos. Atrás de comichão nos ouvidos. E vão receber e vão encontrar os profetas que profetizam ao gosto do freguês. Vão encontrar. Vão achar. Há vários inventores de modas, inventores de novidades. Há vários. João não é esse profeta. João não é um falso profeta. João está debaixo da direção de Deus. É um homem, é simplesmente um homem, mas está debaixo do apontamento de Deus. João é alvo de oração. Você viu o que o anjo disse? Deus ouviu tuas orações. Na vida de Jesus, na vida de João, na vida de todo o santo profeta, de todo o homem santo de Deus, a base de tudo é uma vida de oração. Que oração? Oração secreta, oração íntima, oração na intimidade, onde ninguém vê. Os homens hoje oram para que todos vejam. Os homens hoje estão orando igual os judeus dos períodos de Jesus, oram nas esquinas para que todos percebam. Oram de pé, balançam o corpo. Meu Deus, nós estamos chegando nesse ponto. Estamos chegando nesse ponto. Continue a leitura, por favor. Versículo 14 diz assim, ou melhor, 13. Nós lemos o 13? Isabel, tua mulher, dará à luz a quem o nome de João, isso. E o 14 diz, em ti haverá prazer e alegria. Em ti, em Zacarias. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Veja o que está escrito aqui. Muitos se regozijarão com o seu nascimento. O povo se alegrou com o nascimento de João Batista. Com o nascimento de João, até então não era chamado de Batista, foi considerado depois, porque seu trabalho era batizar, era preparar. Versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e está cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Já do ventre materno. Você tem orado pelos filhos? Jovem, você pede a Deus pelos seus filhos? É interessante porque nós na juventude a gente só pensa no aqui e agora, imediato, no já. Nós não pensamos. Nossa tendência, também fazemos isso. Ore pelos seus filhos. Você que é um casal que está
casado há pouco tempo, comece pelos seus filhos. Comece a pedir a Deus para que eles sejam cheios do Espírito Santo, porque João já era cheio desde o ventre. Hoje, cristãos levantam bandeiras abortistas. Jovens cristãos hoje estão protestando nas ruas pela legalização do aborto. Jovens cristãos. Isso é o caos. Mas Deus, o Espírito de Deus ainda atua no meio do caos. Ele ainda abre os olhos no meio desse caos. Ele ainda é a luz no meio das trevas. Ele ainda é. Ele ainda habita através do seu Espírito Santo. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito de Elias. Você está com o espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Só até aqui. Meus irmãos, tudo isso aqui, o profeta Malaquias, no final, no capítulo 4 do profeta Malaquias, é dito a respeito de João Batista. A respeito do nascimento de Jesus, há 400 citações proféticas do Testamento sobre o nascimento de Jesus. Aproximadamente 400 citações falando sobre o nascimento de Jesus. Muitas outras falando a respeito do seu precursor, que é João Batista. E João, ele vem no espírito e poder de Elias. O que significa isso? Ele vem no ânimo, na força, semelhantes ao profeta Elias. Quem era Elias? Você já viu a respeito do profeta Elias? O relato do profeta Elias começa a partir do capítulo 17, de 1 Reis. Não precisa abrir a sua Bíblia, não. Se quiser, anote o relato do profeta Elias. Ele é chamado por Acabe de perturbador de Israel. Elias é chamado pelo rei Acabe. O rei Acabe é aquele casado com Jezabel, ou seja, um homem maligno. Rei do povo de Deus, mas estava muito mais preocupado em agradar a filha de Baal, que era sua esposa, Jezabel. Esse homem fazia o que era mal aos olhos de Deus, e Deus levanta Elias para fazer o quê? O que João Batista então vem fazer? Se ele está no espírito e no poder de Elias, o que ele vem fazer? Incomodar. E não é à toa que João Batista é decapitado, porque incomodava. Mesmo preso dentro da prisão, continuava denunciando os pecados daqueles homens poderosos. Ele não se acovardava diante dos poderosos. Percebe isso? No espírito e no poder de Elias. No mesmo ímpeto, na mesma coragem, na mesma força que foi dada por Deus. João Batista veio nessa mesma força. E Jesus? Jesus também incomodava tanto que foi ao Calvário. A morte de João Batista é uma morte rápida e rasteira. Ser decapitado era uma honra. Ser crucificado era uma maldição. É tortura. São horas de dor. Na decapitação, a morte é imediata. Na crucificação, a dor é extrema, por horas. Então você pode imaginar que Jesus está nessa mesma direção, dada pelo Espírito Santo. Ele está na mesma direção que João Batista abriu a rota. Jesus vem só demonstrar: ele está fazendo o que eu quero. Jesus promove reações no meio do povo. João Batista provoca.
Elias perturba. Meu irmão, a palavra de Deus tem que nos sacudir. Os homens hoje estão à procura de palavras agradáveis. E João vem com exortações duríssimas. E o povo vai até ele. O povo quer ouvir essas exortações. O povo de Deus está sedento por ser exortado. Não de forma teatral, porque hoje os homens parece que exortam de uma forma teatral. Promovem verdadeiros teatros em cima do púlpito. Há mais risada, como se fosse uma plateia diante de um picadeiro, do que ovelhas sendo alimentadas. Ovelhas sendo alimentadas. O que elas fazem? Elas mastigam silenciosamente, meditam, se alimentam, se fortalecem na palavra de Deus, diante da voz de Deus, diante da pregação do Evangelho e do mover do Espírito de Deus que está aqui nesse lugar, falando aos nossos corações. Nós nos calamos. Tamanha reverência que temos diante da sua palavra. João Batista vem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Interessante como eu sempre tive dúvidas quanto a esse texto e hoje lendo e relendo eu percebi o que significa. Dizem que a conclusão, a confirmação o anjo está falando a respeito da profecia do profeta Malaquias. Depois leia Malaquias capítulo 4. O precursor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que significa isso? Isso se concretizou no derramar do Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, onde filhos tinham se convertido a Cristo, pais ainda não. Ou alguns pais tinham se convertido a Cristo, e eu estou falando de judeus, especificamente judeus, onde pais judeus tinham se convertido a Cristo e filhos judeus ainda não tinham se convertido no dia de Pentecostes, no dia em que Pedro prega para aquela multidão, 3.000 pessoas se convertem com uma pregação, a pregação do Evangelho de Cristo. O seu filho veio, deu a sua vida, morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. No meio dessa pregação, corações de pais se converteram a seus filhos e filhos se converteram a seus pais. E eles estavam juntos, proclamando: Jesus é o Senhor, eu agora creio. E quem foi o responsável por esse mover? O Espírito Santo de Deus, que habitava em Elias, que habitava em João Batista, que estava sobre Jesus e que habita no meio da igreja de Cristo. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, se há sequidão no nosso meio, se há infertilidade no nosso meio, se há esterilidade no nosso meio, se as nossas vidas estão como caos. Sabe o que é caos? Caos é um abismo. Caos é o nada. Caos é a ausência de ordem. Caos é a total falência de todos os recursos humanos, de todas as forças humanas para tentar resolver os seus problemas. Meu irmão, quando nós estamos vivendo assim, Deus continua derramando o seu Espírito. E se você está vivendo o caos, se você está vivendo essa falência, esses abismos diante da sua vida, se há um vazio na sua vida, um vazio no seu coração, o Espírito Santo pode encher completamente o seu coração e transbordar dentro da tua vida. E encher, assim como enchia essa criança no ventre. Ele será cheio desde o ventre. Então, desde o ventre significa que é a partir do ventre. E ele continuou até o fim da sua vida, cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo encarcerado. Está cheio do Espírito Santo ali preso. Estava cheio do Espírito Santo quando foi decapitado.
permaneceu até o final cheio do Espírito Santo. E hoje está, certamente, João está ao lado do Cordeiro, exaltando e celebrando o Cordeiro. E agora está tomado pela presença do Cordeiro. Isso é glorioso. Exemplo para nós, precisamos ser assim. Radicalmente firmes na palavra. Precisamos voltar a ler a palavra, precisamos voltar a meditar na palavra de Deus. João veio trazer a quebra do conformismo, a quebra da acomodação. João veio trazer inquietações. João veio trazer como que um desfibrilador. Sabe o que é um desfibrilador? Desfibrilador é aquele equipamento que na medicina se usa para colocar o ritmo de novo dentro do coração. Quando o coração está em falência, quando há um ritmo descompassado, quando o coração começa a entrar num estado de vazio, a parar, a inércia, a paralisia, quando nós nos tornamos insensíveis, indiferentes, quando nós estamos em coma espiritual, o Espírito Santo é o desfibrilador do nosso coração, é o desfibrilador da nossa alma, é um choque que nos desperta. Meus irmãos, percebe o quanto estamos precisando dele? Percebe que a mensagem natalina é: precisamos do Espírito de Deus. Necessitamos do Espírito de Deus. Essa é a mensagem de Natal. Elias, João, Jesus são desfibriladores. São aquele choque que, quando vai de encontro ao coração, trazem mensagens confrontadoras e exortadoras. Incomodam. Alguma resposta você vai ter que dar. Ou você vai ignorar e dar as costas para Jesus e passar a odiá-lo, não suportá-lo, e ignorar completamente o Cristo, ou você vai se render e vai dar o seu coração àquele que é o dono por direito do teu coração, que é Jesus. Ou você se rende, ou você dá as costas. Não há outra resposta. Não há como ficar num estado de neutralidade diante do desfibrilamento do nosso coração através do Espírito de Deus. João vem com essa mensagem. Eu gostaria que você passasse um pouquinho para frente, já estamos terminando. Por favor, abra lá. Nós vamos pular aqui, depois do cântico de Zacarias, ao relato do nascimento de Jesus. Daqui a 2 semanas, aproximadamente, estaremos celebrando e lendo e meditando sobre o nascimento do nosso Senhor, mas eu gostaria que você visse o capítulo 3. Capítulo 3. A pregação de João Batista. Lucas faz questão de dizer exatamente quem são os homens poderosos, os governantes, aqueles investidos de autoridade. Ele faz questão de dizer, olha o que ele diz no versículo 1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarcas de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Só até aqui. O que eu queria que você prestasse atenção aqui? São 400 anos de silêncio. 400 anos onde nenhuma voz é erguida da parte de Deus. 400 anos para aqueles que criam, eles estavam aguardando ansiosamente a chegada. Para aqueles que estavam frios, eles já tinham negligenciado a palavra de Deus, ignorado, se tornado indiferentes. Estavam em coma espiritual.
Havia um coma de 400 anos, um silêncio, como se estivessem sedados. 400 anos. E aqui veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Agora eu gostaria que você verificasse algumas coisas aqui, rapidamente. Olha o que diz João no versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras! Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Olha o versículo 9. E tendo já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E aqui você leia depois. Agora eu quero que você veja comigo. Pule para o versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, leia comigo, por favor, o versículo 18. Assim, pois, com muitas exortações anunciava o evangelho ao povo. Só até aqui. Com muitas... São o quê? Palavras que traziam incômodo. Palavras que eram como desfibriladores ao coração. Gostaria de chamar o meu irmão diácono, por favor. Exortações são palavras que incomodam a carne. As pessoas iam até João sabendo que iam ouvir o que não queriam. Como João conseguia esse feito? Como que um homem sem aparência, que se vestia com pele de camelo, que comia mel silvestre, provavelmente era bem magrinho, que pregava nos desertos, pregava nos lugares pobres, pregava nos vilarejos sem nome algum. Como é que esse homem conseguia atrair pessoas? Como é que as pessoas iam até ele? Sabe por quê? Não é João. É o Espírito Santo que está sobre a vida de João que fazia isso. As pessoas iam atrás de exortações, e agora eu quero terminar dizendo o seguinte. Quando eu era adolescente, o nosso bispo Roberto, ele era um homem muito empenhado em evangelizar. Era um evangelista. Por dom de Deus, era naturalmente um evangelista. E o bispo, ele tinha a visão de cruzadas evangelísticas. E eu me lembro que eu era adolescente e havia uma cruzada ali em Marechal Hermes e eu não entendia muita coisa do que estava acontecendo ali, mas eu sabia que Deus estava ali. Eu observava, ouvia. Era menino, mas precisava mais da palavra, precisava mais de Deus. Mas eu via pessoas em multidões vindo até um CIEP, se posicionando dentro de uma quadra, a quadra do CIEP, para louvarem, ouvirem a pregação.
E elas não vinham de qualquer maneira. Elas já vinham quebrantadas. Elas já vinham atraídas. Era o Espírito de Deus que as atraía. Era o Espírito Santo que fazia com que essas pessoas viessem. Elas já vinham com seus corações quebrantados e elas já estavam desejosas pela exortação da palavra, pelo desfibrilador, pelo choque, por algo que as despertasse a alma, por uma disciplina, por uma palavra que acordasse e estremecesse o caos, o abismo, o vazio dos seus corações. Há pessoas dentro da tua casa assim, querido. Há pessoas dentro do nosso lar assim. Há pessoas agora assim, sedentas, no meio de todos esses falsos evangelhos, de todo esse vazio, de todo esse caos. O Espírito ainda está sendo derramado sobre a igreja. Nesses dias de enganos, de fábulas, de falsos cristos, de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos apóstolos, o Espírito precisa ter a primazia, a preeminência, a glória. O Espírito. Fique de pé. Hoje eu vejo as pessoas vêm às igrejas e ficam, parece que num estado de embrutecidos. Não há um quebrantamento nem quando estão dentro do santuário. E eu lembro desse tempo. Isso me incomoda. Porque isso é um padrão do reino. Esse é o padrão do reino. Com muitas exortações, o povo ia sendo salvo. As pessoas hoje estão atrás de tantas coisas. Estão como crianças atrás de doces. E a palavra de Deus é espada que salva, que fere e que fecha feridas, que incomoda, que sacode, que te tira da inércia. É o desfibrilador do coma da nossa vida. Ele quer nos tirar do coma, meu irmão. Ele quer me... Oh, Deus Santo, tira o teu povo da inércia, da indiferença. Tira-nos do caos, tira-nos do vazio espiritual. Enche-nos como encheu, Senhor, a João Batista. Enche-nos do teu Espírito. Batiza-nos com teu Espírito. Purifica-nos nesses dias. Espírito Santo, receba toda a glória. Espírito Santo de Deus, manifesta-te entre nós. Salva-nos e enche-nos para que outros sejam alcançados, para que sejamos férteis, para que venhamos a dar frutos devido ao nosso arrependimento. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que as consolações do Espírito sejam sobre a Igreja de Cristo hoje e sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa semana, querido.